Amém. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Ministério Jesus para as Nações. Não esqueça de compartilhar, de curtir essa live, para que você venha abençoar mais vidas, que a palavra do Senhor alcance mais vidas. Eu convido você neste momento que está aí assistindo, a fechar os teus olhos. Vamos iniciar este momento na presença do Senhor, interagindo com Ele. Feche os teus olhos. Querido Pai, querido Deus, nos colocamos totalmente, Senhor Jesus, diante de Ti. Que a Tua presença, Paizinho querido, venha tomar conta, Deus, das nossas vidas, Pai. Que a Tua santa presença, Senhor Jesus, entre nos nossos lares, Pai. E que faça, Senhor Jesus, morada, Deus. Sim, Senhor. É a Tua presença, Pai, que precisamos, que ansiamos, Senhor. É a Tua presença, Senhor, que nós queremos, para que possamos verdadeiramente viver, Deus, tudo que o Senhor tem, Deus, para nós. Pai amado, Pai querido, cuida, Senhor. Cuida de onde nós andamos, onde nós estamos, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, a nos direcionar, Deus, a nos dar um caminho, Pai, firme, reto, na Tua presença, Senhor. Nós entregamos, Paizinho amado, este momento, Senhor, esta palavra nas Tuas mãos, e que não seja aqui, Senhor, a boca de homens a falar, mas sim, Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito, Pai. E que Ele entre, Deus, em cada lar, em cada vida, Pai. Que vá fazendo uma transformação. Que o Teu sobrenatural aconteça, Senhor. Sim, Senhor, é isso que nós queremos, Deus. Experimentar cada vez mais a Tua presença em nossas vidas, Senhor. O fluir das Tuas águas, Pai. Por isso, Senhor, neste momento, Deus, nós declaramos, Pai, que estamos com o nosso coração, Paizinho, sedento à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, Pai. Estamos sedentos a ouvir, Pai, a Tua voz, Senhor, a sermos ministrados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Cuida, Deus, para que venhamos, Deus, a estar atentos a tudo que for dito, Deus, e que a Tua presença realmente, Pai, ela venha sobre nós, Senhor. Que onde nós estamos, Pai, possamos sentir, Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito, Deus, a ministrar em nossos corações, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por termos o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém, queridos. Amém, amados. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Neste momento queremos compartilhar uma palavra com você. Neste momento em que Deus te separou para estar na frente de um celular ou de uma televisão, é sinal que Deus quer falar alguma coisa ao teu coração. Assim como foi ministrado aos nossos corações antes de chegar até você. Então não te distraia. Foque neste momento, porque Deus vai falar contigo. Creia que Deus nesse momento já está indo à tua residência para ministrar ao teu coração. Amém? E eu quero iniciar esta palavra com uma pergunta para você. Como está a tua visão? Como você está enxergando a tua vida? Como você vislumbra o teu futuro em cima da visão que você tem hoje? Uma visão do homem, uma visão terrena. Se hoje eu tirar os meus óculos, a minha visão fica prejudicada. Mas se eu colocar eles, a minha visão, ela melhora, ela fica boa. Mas mesmo assim, é uma visão limitada. Ela tem um alcance determinado. Mas quando nós começamos a perceber que existe uma outra visão que pode te trazer
muito mais daquilo que tu pensa ou imagina, que pode ter muito mais eficácia na tua vida daquilo que tu pensa ou imagina. Quando você começa a provar desta visão, você começa a perceber que a tua vida ela tem um novo sentido, que a tua vida tem uma nova direção. O teu agir não é mais o mesmo, o teu pensar não é mais o mesmo, a tua conduta não é mais a mesma, porque você, a partir do momento que vislumbrar a visão espiritual, a tua decisão, a tua conduta, ela vai ter um alcance ilimitado. E é isso que eu quero ministrar no teu coração hoje. Ampliar a tua visão não é colocar um óculos melhor. Ampliar a tua visão é você começar a enxergar e buscar as coisas com a visão espiritual e não com a visão humana. Quando nós começamos, como eu disse, a ter este entendimento de que a visão espiritual nos dá um alcance além daquilo que o terreno nos permite, você começa a descortinar na tua vida situações, momentos em que outrora seria de difícil solução. Mas como você hoje olha com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne, você começa a ter o sucesso e a vitória. Por isso que no livro de Gálatas, quando fala dos dons do Espírito Santo e dos frutos, do Espírito Santo e da carne, num determinado momento ali, o apóstolo Paulo ele fala que quem está nos frutos do Espírito Santo está acima da lei. Que tremendo isso! Que tremendo é isso quando chegarem para te cobrar a lei do homem, você já está a um passo acima, ao nível acima da lei do próprio homem. E nesta tarde eu quero trazer duas passagens para você que ilustra perfeitamente aquilo que eu estou transmitindo para você através da palavra. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15. Segunda Reis 6, 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Até aqui por enquanto. Amém? Esse jovem, ele não estava preparado espiritualmente, não estava conectado com Deus o suficiente para entender o mundo espiritual naquele momento. Por isso que ele se apavorou, ele se amedrontou com o cerco que havia àquela cidade. Muitas pessoas nos dias de hoje se veem desta maneira, olhando os seus problemas, as suas dificuldades, com os olhos da carne, limitando-se a ver apenas aquilo que a circunstância momentânea apresenta. Este jovem, ele só via aquele momento. Pessoas que enfrentam dificuldades e lutas e muitas vezes se desgastam entre essas lutas e essas dificuldades, porque querem resolver com a visão da carne, querem resolver com a sua visão limitada. Mas Deus, Ele nos encheu com o seu poder para que nós viéssemos a ampliar a nossa visão. Mas aqui nota-se que o jovem, ele não tinha uma intimidade verdadeira com Deus. Muito embora ele seguisse um homem de Deus, muito embora ele estivesse junto com o profeta, mas ele não estava preparado espiritualmente ainda, talvez não amadurecido, ou talvez não tão comprometido com o Senhor, a fim de poder enxergar além daquilo que o humano apresentava para ele. Mas, pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessas? Eu digo assim, lendo o que está escrito a seguir.
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui nós já vemos uma postura diferente de uma pessoa que tem uma intimidade, que tem um discernimento espiritual para resolver os seus problemas. Não temas, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é a palavra que tenho para você hoje. Maior é o que está na tua vida, maior é o que está na nossa vida do que está no mundo. Enfrentamos pandemias, enfrentamos muitas vezes escassez de dinheiro, enfrentamos muitas vezes tribulações nos nossos relacionamentos sociais, familiares, mas quando nós temos a visão espiritual, a gente entende que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra demônios nas regiões celestiais. E a nossa visão tem que ser ampliada para o mundo espiritual. Eu aprendi isso a duras penas, entendendo que não é pela força do braço, mas sim ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as pessoas que têm intimidade com o Pai, é que nós vamos vencer as nossas debilidades, é o que nós vamos vencer as nossas dificuldades, as nossas deficiências. E o profeta segue falando. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, o que esta passagem nos traz? Que quando nós ouvimos os homens de Deus, quando nós damos credibilidade para a palavra de um profeta, para a palavra de um pastor, quer seja ele quem for, a nossa visão espiritual começa a ser aberta. A nossa visão espiritual, ela começa a discernir o momento. E foi assim na vida desse jovem. E é assim na tua vida, e é assim na minha vida também. Quando nós entendemos que não é pela carne, mas pelo Espírito que nós vamos vencer as nossas batalhas, quando nós temos essa compreensão na nossa vida, as coisas começam a agir de maneira diferente. As lutas, elas começam a ter uma conotação diferente. Quando você lutava gritando, berrando, confrontando, brigando, você entende que você vai vencer orando, jejuando, buscando intimidade com Deus, para que você consiga receber dele. Não existe reciprocidade sem um relacionamento verdadeiro e genuíno, sem uma intimidade maior com Deus, na nossa busca incessante pela palavra do Senhor, na nossa entrega àquilo que Deus tem falado aos nossos corações através dos homens de Deus. São usados como canal de bênção, nos trazendo um novo nível de vida, um novo nível de enfrentamento e com certeza atraindo para nós a vitória. Você tem a oportunidade, assim como nós tivemos, assim como todas as pessoas que estão nos assistindo, assim como as pessoas que vêm nos cultos presentes, todos nós temos a oportunidade de crescermos perante a Deus, de sermos pessoas, servos, filhos de Deus melhores do que somos. Neste culto de ceia de domingo eu fiz um desafio a todo o povo que estava aqui. E falei para eles, a partir de hoje, deste culto de ceia, você anote até o próximo culto o que você melhorou no teu relacionamento com Deus, o que você buscou para estar mais perto de Deus, o que você fez para afastar a carne da tua vida. E hoje eu quero lançar esse desafio para você. Passamos há recém 3 dias do culto de ceia. Anote na tua casa em que área você precisa melhorar. Qual é a situação que você precisa tomar um novo rumo? O que você precisa abandonar do mundo para melhorar o teu relacionamento com Deus? Porque nós sabemos que em odres velhos não cabe vinho novo. Os odres velhos têm as suas costuras apodrecidas.
ele está rasgado. O vinho novo, ele é muito forte e ele vai arrebentar. Assim somos nós. Se nós não nos limparmos, se nós não mudarmos as nossas atitudes, o vinho novo ele vai estar sempre vazando, vai estar sempre rompendo, e a unção que é para nós retermos, para distribuirmos de maneira certa, vai se perder ao longo do tempo. Muitas vezes ela se perde com atitudes que dentro da lei do homem parecem corretas, mas perante a Deus são completamente insuficientes. Porque, como eu disse, em Gálatas está escrito que quem usa os frutos do Espírito Santo está acima da lei. Amplia a tua visão, querido. Não fica olhando para os teus pés, não fica olhando para frente. Seja visionário. O visionário, ele tem olhos espirituais. Ele não olha o momento, ele não olha o dia seguinte, ele já projeta lá na frente. É isso que Deus nos enche, de capacitação, de sabedoria. Mas você precisa começar a enxergar o mundo espiritual para poder vencer as tuas batalhas. E a conclusão deste episódio é a seguinte: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O sucesso está ao nosso alcance. A vitória está ao nosso alcance. Mas principalmente, e presta atenção no que o pastor vai falar, principalmente a coroa incorruptível, a nossa salvação. Não adianta nós querer ter sucesso, não adianta nós querermos ser vitoriosos nos nossos empreendimentos seculares, nos nossos ministérios, se nós não buscamos em primeiro lugar a salvação. E eu digo mais para ti, querido. A salvação, ela começa a ser consolidada na tua vida quando existe um arrependimento verdadeiro e genuíno. Ou seja, arrependa-te e não volte a fazer. Tem um ditado que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. E a palavra nos diz que o arrependimento é uma das portas para a salvação, é um dos alicerces que pode nos impulsionar ainda mais perto da salvação. Porque o verdadeiro arrependimento faz com que nós não venhamos a praticar as coisas velhas. Renovar a nossa mente, renovar a nossa vida com Deus, diariamente, a cada amanhecer, buscando sempre o novo de Deus, o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas tudo isso começa com o ampliar da nossa visão. Sabe por quê, queridos? Que quando nós não vislumbramos esse mundo espiritual, quando nós não entendemos que a nossa luta não é mais contra a carne, nem contra sangue, começa a entrar uma coisa muito perigosa na nossa vida: a religiosidade. A religiosidade. Por que que Jesus confrontou os fariseus e os chamou de sepulcros caiados? Conhecedores da lei, mas não praticantes da lei. Cobradores da lei, mas não cumpridores da lei. Por isso que eu digo, não adianta nós estarmos num altar pregando, falando de Deus, se a nossa vida não está alinhada com aquilo que Ele quer das nossas vidas, com o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. E nesse virar de tarde, de meio-dia para tarde, eu quero que você entenda isso. Que você entenda que a tua vida, quando começar a ver com os olhos espirituais, você vai ter um novo rumo, uma nova história. Deus vai escrever na tua vida. E a segunda passagem que eu quero mostrar para você, e foi ministrado ontem no culto sobre Davi. A passagem que fala no livro de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Samuel 17, a partir do 38 e no 40.
1 Samuel 17, 38 e 40. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse a Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Amém, queridos? Essa passagem fala quando Saul ofereceu a Davi a sua armadura, a sua espada. E naquele momento, quando Davi colocou, ele discerniu no mundo espiritual, ou seja, a sua visão espiritual mostrou a ele que se ele usasse aquilo ali, ele seria derrotado. Porque quando ele estava cuidando dos rebanhos do seu pai, Deus lhe preparou com pedras e com uma funda. E se Deus escolheu ele para enfrentar Golias, seria com essas armas. E Davi, ele atentou para esse detalhe. E ele não esteve vestido como um super-homem, vamos dizer assim. Ele simplesmente pegou aquilo que Deus havia determinado para ele e venceu o gigante. Então você tem armas para lutar. E a visão espiritual é uma arma potente nas nossas vidas. A visão espiritual, ela nos traz vitórias que nós nem imaginamos. Mas você tem que estar sensível ao que Deus tem para falar ao teu coração. Você tem que estar sensível. E além de sensível, você tem que buscar mais intimidade com o Pai. A visão espiritual, ela não é aberta num estalar de dedos. A visão espiritual, ela vem de uma vida com Deus. E talvez você, assim como nós e muitos, tem que renunciar muitas coisas para ter esta afinidade com o Senhor. Mas Ele nos dá a opção de escolha, Ele não obriga. Nunca se esqueça do final da carreira. O que você busca? Holofotes? Mídia? O que você está buscando? Riquezas? Nada disso é errado. Nada disso é errado. Mas a primeira coisa que você tem que buscar é a sua salvação. Amém? Que você receba esta palavra no teu coração, que Deus tenha falado ao teu coração. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus por esta palavra. Você entendeu a importância que é nós estarmos conectados com o Pai? Você entendeu através dessas duas passagens que nós precisamos estar afinados com o Senhor, buscando a presença dEle, buscando a palavra dEle, deixando nas mãos do Senhor as decisões que nós precisamos tomar? Você entendeu que esses homens da Bíblia, eles viveram uma experiência com o Senhor, mas em primeiro lugar, eles obedeceram ao que o Senhor havia determinado. Hoje nós vivemos situações diferentes no sentido do contexto social, mas as dificuldades que enfrentamos, queridos, as armas que nós precisamos ter em mãos, são essas armas que esses homens colocaram em ação. Hoje você precisa colocar na tua vida uma ação do Evangelho vivo e eficaz, da palavra do Senhor como rema em tua vida. Você precisa se colocar diante da situação não já como um perdedor ou dando importância à dificuldade. Pelo contrário, querido, você tem que se colocar diante da situação como já um vitorioso. E que essa dificuldade, ela vai passar e você vai enfrentar, mas não vai estar enfrentando sozinho, porque o Senhor está conduzindo todas as coisas. Que tenhamos
a partir de hoje, em nossas vidas, a direção que precisamos em Cristo, a visão que Ele quer dar a nós em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Acredite, você não está só, você não está sozinho, você tem Cristo, você tem o Espírito Santo que está com você, está conosco agora, está aí ao seu lado. Ele é um amigo, Ele quer ajudar, Ele quer compartilhar contigo todas as coisas. Ele quer pegar o teu fardo que pode estar pesado e levar, e dar o dele que é leve e suave. Decida a ir a um nível mais alto com o Senhor, em busca, em entrega, em caminhada, em dependência, em decisões. Decida isso na sua vida. Experimente esse extraordinário de Deus na tua vida. Experimente este algo mais de Deus na tua vida. Ele está disposto a fazer. E você está disposto a receber e buscar? Faça a tua parte. Dê o teu melhor diante do Senhor. Dê a tua entrega num total, sem restrições ao Senhor. E você verá que a visão que hoje você tem diante de todas as coisas, ela vai ter um âmbito diferente. Você vai ter a sua visão totalmente ampliada. Você vai estar capacitado espiritualmente a ir além de todas as coisas que até então você está abarrado, trancado. Tenha uma visão espiritual que Cristo quer te dar, para que todas as coisas elas aconteçam no tempo, na vontade e no querer do Senhor. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos finalizar esse tempo com uma oração. Vamos fechar esse momento com uma oração. Mas nunca esquecer que tudo que aqui foi ministrado, nós vamos colocar no nosso dia a dia, como uma meta, como um caminho. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, todas essas vidas que estão assistindo, Deus, a esta live, Pai. Todas essas palavras Tua, Pai. Uma única palavra Tua, Senhor, pode mudar toda a história, Deus, de uma humanidade toda, Deus. Uma única palavra Tua, Senhor, pode reverter tudo que vivemos hoje, o que a humanidade vive hoje, Pai. Por isso, Senhor, nós declaramos que somos dependentes de Ti. Declaramos, Pai, que não há outro igual ao Senhor. Declaramos que o Senhor é o nosso dono. Declaramos, Pai, que nada representa mais que a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus, por esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque temos o Senhor como nosso verdadeiro e único Salvador, Pai. Quero colocar neste momento aquelas pessoas que estão assistindo, a você que está desempregado, a você que está entristecido, a você que está desanimado, a você que não está vendo uma perspectiva de uma oportunidade de emprego. Eu quero te dizer, apenas confia no Senhor. Deixa Ele abrir a porta que você precisa. Tira toda a ansiedade, tira todo o medo do teu coração, tira toda a angústia. Tudo vai se resolver, porque o Senhor já está movendo a mão divina dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. E vai surgir uma oportunidade em que o Senhor vai apresentar a ti. E quando o Senhor apresenta a oportunidade, nós podemos dizer que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Amém, queridos? Que você possa ter recebido, aí onde você está, o toque do Espírito Santo. Que você possa ter sido curado, aquele que está enfermo, pela ação e o mover do Espírito Santo. Que você possa ter sido transformado
de toda a situação que você está vivendo pela obra e o poder do Santo Espírito. É isso que devemos ter em nosso coração. Nossa dependência total está em Cristo. E que você nunca venha esquecer disso. Compartilhe esta live, curta esta live, para que outras pessoas possam ser alcançadas e também abençoadas. Que o seu dia, final de dia, seja um dia totalmente entregue à voz do Senhor. Que você venha a ter essa consciência. Seja dependente do Pai. Amém?